Queridos irmãos, nós vamos ler João 10, versos 1 a 21. Amém? Nos diz assim a palavra de Deus: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Pai, pedimos por graça e misericórdia que Tu venhas falar ao nosso coração nessa noite, que Tu venhas, ó Pai, transformar-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O bom pastor. Jesus é o bom pastor. Nós vimos anteriormente, irmãos, que Jesus ele curou um cego de nascença. Um homem que foi desprezado por décadas da sua vida, porque ele era um cego. E não restava nada mais para um cego do que mendigar. Então ele foi desprezado porque era um cego. Ironicamente, ele depois passa a ser desprezado porque passou a ver. Antes desprezado porque não enxergava, e agora desprezado porque enxergava. Foi expulso da sinagoga, do lugar de culto. E por que ele foi expulso do lugar de culto? Porque ele recebeu uma graça de Deus, porque ele foi curado por Deus. Muito estranho, não? Queridos, quando a gente lê essa passagem, parece que ele está desconectado do que aconteceu antes. Mas não é isso. Está totalmente relacionado com o que aconteceu antes.
Os judeus expulsaram do templo, do tabernáculo, expulsaram o homem de lá, porque o homem estava muito feliz. E por que ele estava feliz? Porque ele recebeu o milagre de Deus. É por isso que ele foi expulso. É porque ele acreditava que aquele que o curou não era um homem normal, não era um homem comum, não era um homem simplesmente. Pois bem, foi uma libertação que mudou totalmente a vida daquele homem. Antes, um homem desamparado. Agora, um homem de Deus. Agora, um homem que vê. Um homem que enxerga. Um homem que não está mais na escuridão. E por que ele não está na escuridão? É porque Jesus foi até aquele homem. Aquele homem teve a felicidade de conhecer Jesus pessoalmente. O relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. Jesus se deixou conhecer pessoalmente por aquele homem. Aquele homem acreditou e a sua vida foi impactada. Nós vamos ver aqui, irmãos, a relação desses acontecimentos com as declarações que Jesus fez, nesse texto que nós lemos agora. Devemos nos lembrar que anteriormente, nesse mesmo evangelho, Jesus já havia se referido a si mesmo como o pão da vida, antes de multiplicar aquele pão, para saciar a fome daquela multidão. Ele disse que ele era o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Queridos irmãos, lembremos também que antes de curar o cego, Jesus declarou 2 vezes: eu sou a luz do mundo. E ele então fez aquele homem enxergar. E agora que esse homem pode ver, está sendo rejeitado pelos líderes religiosos, Jesus vai fazer mais 2 declarações importantes. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Queridos irmãos, observemos bem. O pastor, as ovelhas e o aprisco. Dos versos 1 a 6, Jesus ele traz essa figura da situação do aprisco, das ovelhas e do pastor. Observemos bem o que acontece aqui. A imagem do pastor, irmãos, para o judeu, ela sempre se aplicava à ideia de uma liderança. O rei era chamado de pastor. Profetas, chefes, guias eram chamados de pastor. Deus era chamado de pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus era conhecido como pastor, o pastor de Israel. Israel era chamado de o rebanho desse pastor. Somos povo seu e ovelha do seu pastoreio. Salmo 100, verso 3. Portanto, quando Jesus fala aqui, depois de toda essa situação da cura do cego, sobre o pastoreio, sobre aprisco, ele não está falando de nada estranho para aquele povo naquele contexto, muito pelo contrário, era bem familiar. O aprisco costumava ser um lugar cercado por uma espécie de muro de pedras, e tinha uma porta, uma entrada. Aquele lugar era um lugar de proteção contra predadores e por causa das intempéries do tempo. Os pastores deixavam as ovelhas no aprisco à noite. J. Carson observou que poderia haver mais de um rebanho em um aprisco. Quando isso acontecia, geralmente tinha um porteiro. Os pastores colocavam seus rebanhos, o porteiro ficava naquela entrada, aquela única porta. Mas quando o pastor estava sozinho com o seu rebanho, ele mesmo ficava naquela porta, enquanto descansava por saber que as ovelhas estariam protegidas dentro daquele aprisco. Pois bem, queridos irmãos, o que Jesus vai falar agora para nós é que dentro desse cercado, dentro desse aprisco,
onde as ovelhas estão. Alguns podem pular para se apropriar delas. E ele chama aqueles que assim fazem de ladrões e assaltantes. Gente que vem tomar o que não pertence. Gente que vem tomar o que é seu. Gente que vai agir até com violência. Gente que vai se impor para se apropriar da vida dos outros. Para dominar. Então Jesus ele se preocupa em fazer aqui uma diferença entre o pastor e os ladrões. Ele vai dizer, olha, o pastor, ele nunca pula o muro. O pastor, ele entra pela porta. E quando aquele que está na porta o vê, dá espaço para ele, porque sabe que aquelas ovelhas que estão lá dentro pertencem àquele pastor que está chegando agora. O verdadeiro pastor, ele não precisa pular os muros do aprisco. Não, de maneira alguma. Queridos irmãos, e Jesus observa também que quando o verdadeiro pastor chega, ele chama aquelas ovelhas, e aquelas ovelhas, por conhecerem a voz do pastor, elas não vão titubear, elas vão decididamente deixar o aprisco e vão seguir o pastor, porque elas conhecem a voz do pastor. Elas sabem distinguir a voz do seu pastor daquele que não é o seu pastor. Queridos irmãos, Jesus então se preocupou em fazer essa distinção. E agora, para que todos pudessem entender a sua intenção, ele diz que quando o pastor chama as ovelhas, elas deixam o aprisco. O pastor vai no seu caminho e as ovelhas o seguem. E elas não seguem o estranho, elas fogem do estranho, elas não aceitam o estranho. Queridos irmãos, Jesus então enfatiza que o ladrão é diferente. Ele se apossa, ele quer tomar conta do aprisco. E já que as ovelhas não obedecem à sua voz voluntariamente, ele usa de força, ele usa de intimidação, ele usa de manipulação, ele carrega literalmente as ovelhas para retirá-las e tê-las em seu domínio. Pois bem, certo teólogo fez uma observação muito interessante acerca dessa passagem. Pense dessa forma. Você conseguiu imaginar o aprisco, uma única porta, rebanhos ali dentro? Esse teólogo observou o seguinte, que esse aprisco é uma figura de todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel. E os ladrões eram aqueles que entraram no aprisco e que não cuidavam das ovelhas, mas aprisionavam as ovelhas, maltratavam as ovelhas, exploravam das ovelhas. E agora, irmãos, a gente vê uma perfeita conexão entre tudo que aconteceu anteriormente. Jesus estava falando sobre essa ovelha maltratada, se referindo ao exemplo exatamente daquele cego, daquele homem que foi expulso da sinagoga. Ele era a ovelha maltratada, mencionada aqui por Jesus nesse exemplo. Foi rejeitado, foi maltratado, foi desprezado. Mas observemos bem que quando Jesus ele dá o exemplo do bom pastor, falando de si mesmo, falando daquele que entrou pela porta, o porteiro reconheceu e abriu a porta para ele. Por que não pensarmos aqui, irmãos, em João Batista? Que quando Jesus chega na cena da história, depois de 400 anos de silêncio, sem se ouvir falar de Deus, se levanta esse profeta, dizendo: arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. E quando Jesus chega, ele apresenta Jesus de forma festiva: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou, o porteiro reconheceu o verdadeiro pastor das ovelhas. Queridos,
Jesus é reconhecido então, ele entra na história, e agora ele entra em cena, e o que ele faz? Ele vai de encontro à sua ovelha, ele vai de encontro àquele cego. Jesus se aproxima daquele homem, aquele homem então tem uma experiência perfeita com Jesus, ele passa a seguir a Jesus, e Jesus agora cuida daquele homem. Jesus é o bom pastor, cuidando da ovelha que era maltratada. Olha o que Jesus fez por ele. Jesus fez por ele o que ninguém poderia fazer. O verdadeiro pastor, ele entrou, ele tomou seu lugar, ele chamou sua ovelha ouviu a sua voz, sua ovelha se sentiu protegida por ele, e sua ovelha agora o segue. Aquele homem cego era a ovelha que reconheceu o seu pastor e o seguiu. No entanto, outras ovelhas que estavam ali não reconheceram, porque não eram ovelhas de Jesus, mas estavam ali, não estavam entendendo, aliás, o que Jesus estava explicando, diz o texto no versículo 6. Então Jesus, em forma de figura, ele disse para todos que ele estava ali: eu sou o verdadeiro pastor, e eu vim chamar as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas serão bem cuidadas. E foi isso que eu fiz com aquele cego. Como ninguém entendeu, diz o texto no verso 6, Jesus então, ele ampliou a sua explicação. Jesus agora, ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. E nós podemos entender isso aqui, meus irmãos, de uma forma realmente ampla, sem que um raciocínio anule o outro, porque a porta, ela tanto serve para você entrar como serve para você sair. Jesus é a porta de saída de uma condição e para a entrada de uma outra condição. Aquele cego, ele passou por essa porta, ele saiu daquele aprisco do judaísmo, e ele agora entrou pela porta de um rebanho, onde ele não está agora em um aprisco, mas ele agora é do rebanho de Jesus. Jesus é a porta de saída dessa condição. O cego saiu do aprisco judaico e entrou para o rebanho de Jesus. O que a palavra de Deus estava denunciando ali através de Jesus, irmãos, era uma denúncia do engano do judaísmo, que confiava na salvação pelas obras, pelo mérito. E alegava-se então que aqueles que se julgavam portadores do acesso da salvação estavam se aproveitando das pessoas, enganando as pessoas. E aqui, irmãos, devemos considerar uma coisa: as ovelhas de Jesus não permaneceriam no engano, porque Jesus falaria com elas como falou. As ovelhas de Jesus, vendo a luz, se identificam com a luz, ouvindo a voz do pastor, se identificam com a voz do pastor, ouvindo a mensagem, creem na mensagem, porque são ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Essa pastagem que ele oferece, irmãos, é um lugar onde não há exploração. A pastagem de Jesus é um lugar onde não há exploração, é um lugar onde há alimento, há segurança, há repouso, é um lugar de descanso, é um lugar onde o pastor está também, e ele guarda as ovelhas do perigo, ele guarda as ovelhas dos lobos, dos ladrões que querem roubar, matar e destruir, como está dito no verso 10. A gente observa que Jesus, ele usa uma expressão, ele fala assim que os que vieram antes desse pastor eram esses ladrões. É importante a gente entender que quando Jesus fala daqueles que vieram antes, de maneira nenhuma ele está se referindo aos santos da antiga aliança, de maneira alguma, mas está se referindo aos judeus que o rejeitavam. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Quando vemos essa passagem, irmãos, muitos pensam exatamente nessa hora que está se referindo ao maligno.
É bem verdade, irmãos, que o inimigo de nossas almas, ele é digamos assim, o mentor de todo mal. Ele é aquele que inspira, ele é o professor. Mas quando Jesus está falando aqui sobre os que vieram para roubar, matar e destruir, ele está se referindo aos homens maus, que possuem aparência de piedade, mas são pessoas do engano. São pessoas que estão a serviço do maligno, para roubar, matar e destruir pessoas. Roubam, matam e destroem. O que devemos então entender aqui, irmãos, é que diferente do que muitos podem pensar, o mau caratismo em nome da fé é coisa antiga. Isso não é coisa nova. Sempre existiram homens maus que vieram para roubar, matar e destruir, segundo o Deus desse século, a quem servem verdadeiramente. Em nome de Deus sempre existiu ganância, autopromoção, manipulação, política, jogo de interesses, sempre existiu. Isso que nós vemos hoje, de pessoas falando em nome de Deus, mas querendo somente, tão somente, extorquir as pessoas, não é coisa nova. É parte da influência maligna sobre corações ímpios, que seguem isso com prazer, com alegria. Certa vez Jesus repreendeu muitos que estavam no templo em Jerusalém, dizendo o seguinte: olha, está escrito que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus já condenava essa prática naquele tempo. Muitas pessoas, usando o nome de Deus, para tornar o ambiente onde Deus deveria ser adorado, transformando esses lugares em covil de ladrões, pessoas que exploram a fé dos outros, para enriquecer, para ter dinheiro, fama, enfim, e tudo mais que nós conhecemos em parte. Mas aí então Jesus pega, depois de fazer dar essa palavra dura, porque ele estava se referindo a muitos judeus que estavam ali o ouvindo. Jesus está dizendo: olha, vocês expulsaram esse homem, mas eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Caso alguém não tivesse entendido, Jesus faz a declaração de forma aberta: eu sou o bom pastor, e diferente dos ladrões, eu não retiro nada das ovelhas, eu dou a minha vida por elas. Essa diferença, irmãos, é de grande importância, porque o Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi pendurado naquela cruz, ele não veio retirar nada de você, porque ele não precisa de nada seu. Ele não depende de nada seu. Ele não depende nem do seu glória a Deus. Ele não depende nem do seu aleluia. Se você glorificar a Deus, Ele é Deus. Se você não glorificar a Deus, Ele continua sendo Deus. Se você o buscar, Ele é Deus. Se você o ignorar, Ele continua sendo Deus. Se você não tiver nem aí para a palavra dEle, Ele é Deus. Se você amar a palavra dEle, Ele é Deus. Ele continua sendo quem Ele é. A questão é quem nós somos. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor. Eu não vou retirar nada de vocês, porque vocês não têm nada para me oferecer. Deus não precisa de nada nosso para que o nome dEle seja glorificado. Nós precisamos da salvação que Ele nos dá. E quando Ele nos salva, Ele é glorificado e nós salvos. Amados irmãos, Ele não retira nada de nós. Ele não está com as ovelhas para desfrutar de benefícios. Ele não é um mercenário, como ele acusou que os mercenários. Ele é um pastor que cuida. E quer saber de uma coisa, meu irmão?
Ele é o pastor que enfrenta qualquer coisa para livrar as suas ovelhas da morte. Ele é o pastor que se coloca de frente, ele morre por suas ovelhas, ele ama as suas ovelhas. Enquanto nós, em muitos momentos, achamos ser o maior sacrifício da vida participar de culto. Cada dia tem 24 horas. São 7 dias por semana. E às vezes a gente acha difícil participar de um culto. O dia tem 24 horas. Temos tempo para fazer tudo. WhatsApp, Instagram, TV, série, bate-papo, trabalho. Mas às vezes a gente não consegue tirar 10 minutos para fazer a leitura de um texto bíblico, para orar e falar com Deus. Para falar com aquele que veio se entregar por amor de nós. Para aquele que não quer nada de nós, não quer nos extorquir, não quer a nossa lã. E ele diz: eu não sou mercenário. O mercenário faz isso. Eu não. Eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas ovelhas. Jesus fala aqui uma coisa linda, irmãos. Ele diz: olha, e tem outra coisa. Jesus acrescenta: o pastor é conhecido das suas ovelhas. E as suas ovelhas o conhecem, ouvem a sua voz. Ele fala aqui, irmãos, de um relacionamento de amor. Ele fala de uma unidade. Ele fala de um relacionamento profundo, onde não há nada somente exterior, mas ele fala de uma presença de um pastor que habita naquele que é você. Que ele te pastoreia para que ele possa habitar em você e conduzir a sua vida. É o pastor habitando na ovelha, pensa nisso. É o pastor no homem. Para pastorear o homem, ele não te pastoreia de fora, ele te pastoreia por dentro, porque é pelo Espírito dele que ele fala com você, é pelo Espírito dele que ele guia a sua vida, é pelo Espírito dele que ele ensina a você as suas verdades. Ele limpa o seu coração, para estar no seu coração. É um relacionamento de amor, de unidade, é de família, porque a igreja é chamada na Bíblia de família de Deus, povo de Deus, família de Deus. Um privilégio gigantesco, uma grande família inclusive. Porque em um momento aqui, irmãos, ele vai fazer um comentário, que lá naquele tempo, certamente eles não entenderam nada. Porque até aquele momento, o Evangelho de Jesus ainda estava restrito aos judeus. Mas ele diz que havia um outro povo, e que ele alcançaria esse povo. Isso está no verso 16. Vejamos o que diz. Deixa eu ler aqui novamente. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Queridos irmãos, ele está falando de outras ovelhas. Ovelhas que não eram do povo de Israel. Se referindo aos gentios. É isso, meus irmãos, se refere a nós também. Observe uma coisa no seu coração. Ele disse: é necessário que eu as conduza. De quem que ele está falando? Dessas outras ovelhas. Ele está dizendo: elas ouvirão a minha voz. Jesus estava dizendo, irmão, sabe o que? Que ele te conduziria também. E se você hoje está
no caminho de Cristo, é porque isso se cumpriu. Lá naquele tempo. Esse texto foi escrito e já falava sobre eu e sobre você. Dessas ovelhas que não são daquele aprisco, mas que era necessário que Ele as conduzisse também. E Ele, meu irmão, nos conduziu. E nós estamos aqui para a glória do nome dEle. As ovelhas que ouviriam a voz dEle e comporiam o seu rebanho, que é único. Porque Ele diz aqui, e haverá um só rebanho e um só pastor. Meu irmão, pela graça de Deus, eu e você somos participantes desse plano eterno. Somos participantes desse plano eterno. E agora, irmãos, para finalizar essa parte, ele vai dizer, a partir do verso 17 a 21, que esse bom pastor, ele morre pelas ovelhas, e ele ressuscita. Olha só, irmãos, a afirmação que ele diz, eu dou a minha vida para retomá-la. Nessa hora, os judeus se sentem mais uma vez incomodados. Sabe por quê, irmãos? Porque só Deus pode dar vida. E ele estava mais uma vez dizendo, eu dou a minha vida e eu posso retomá-la. Ninguém vai tirar a minha vida. Eu estou dando a minha vida. E do jeito que eu estou dando, eu a tomarei de volta. Somente Deus pode fazer algo assim. E Jesus estava ali mais uma vez, revelando a sua divindade. Jesus podia entregar e pegar a sua vida de volta. Quem pode fazer isso, meu irmão? Só Deus. Só o Senhor Jesus, que é Deus. Seu poder sobre a vida e a morte, seu poder sobre a sua capacidade de salvar pecadores, só Ele pode fazer isso. E muitos disseram, diz o texto naquele momento, Ele só pode estar cheio de demônio, não é possível alguém falar desse jeito. Mas outros diziam, como pode estar cheio de demônio? Por acaso o demônio poderia fazer alguém enxergar? Um cego de nascença enxergar? E ficaram ali, mais uma vez, confusos, não querendo aceitar que aquele homem, que não tinha beleza nem formosura para que fosse desejado, olhar aquele homem de aspecto comum, um homem que havia andado por aquelas ruas, por aquela região em toda a sua infância, o homem que era filho de José carpinteiro e de Maria, como poderia esse homem ser o Salvador, o Messias? Mas ninguém podia negar os milagres que ele tinha feito, como sinal que comprovava a sua divindade. Pois bem, então perceba, e vamos concluir assim, que toda essa conversa de Jesus aqui, no capítulo 10, até onde lemos, sobre ovelhas, sobre aprisco, está falando do cuidado dele com as pessoas que não recebiam o devido cuidado. Sobre o pastoreio do bom pastor, que somente ele pode oferecer, porque só ele é o bom pastor, não há outro pelo qual devamos ser salvos. A questão, irmãos, que devemos pensar um pouco aqui: quem se importaria com aquele cego e seria capaz de mudar a sua sorte? Quem poderia entrar naquele aprisco, olhar para aquele cego com misericórdia, dar a ele visão e mudar a sua vida? Meu irmão, quem poderia entrar nesse mundo perdido, nesse mundo de trevas, pegar todos os cegos, aqueles que ele escolheu, dar visão a eles, para mudar a sorte desse povo, para que esse povo deixasse de ser um povo perdido e condenado, e passar a ser chamado povo santo, escolhido, raça eleita, nação de Deus? Quem poderia? Somente o Senhor Jesus, com seu amor.
A relação de Jesus com suas ovelhas, irmãos, ela é pessoal. E ele faz questão de dizer que ele a chama pelo nome. Meu irmão, chamar pelo nome. Ele diz que ele chama suas ovelhas pelo nome. Aliás, a Bíblia diz que nós teremos um novo nome. Já parou para imaginar qual seria o nome que Deus escolheu para você? Como é que Deus vai te chamar, meu irmão? Você pode imaginar uma coisa dessa? Pois bem, a voz do Senhor se harmoniza com os ouvidos do seu povo. O seu povo escuta essa voz e segue. E seu povo também agora se torna surdo para as outras vozes. Porque esse povo reconhece que ele tem um pastor perfeito, um pastor que é todo amor. E um detalhe, irmãos, é um pastor que luta e vence pelas suas ovelhas. Eu queria que você prestasse atenção no que eu vou dizer aqui agora, para esse encerramento. Ele está falando de um pastor que enfrenta, lembra lá atrás que ele falou? Olha, o mercenário foge quando o problema vem. O mercenário, quando a situação aperta, ele corre e deixa a ovelha em apuros. E ele está dizendo, o bom pastor não é assim, o bom pastor fica, o bom pastor luta. Jesus é um pastor, é o sumo pastor que vence pelas suas ovelhas. Irmãos, observe uma coisa, Jesus lutou por aquele cego. Jesus lutou por aquele cego. Jesus foi até ele. Jesus operou na vida dele. E quando ele foi expulso da sinagoga, Jesus o acolheu. E Jesus se manteve ao lado dele. Agora preste atenção numa coisa. Ele luta. E quando eu estava meditando isso aqui, meu irmão, eu lembrei de Davi. Numa conversa que Davi teve com Saul. Porque quando Davi, irmãos, ele foi se dispor para enfrentar o gigante Golias, ele falou uma coisa interessante para Saul. Ele disse assim para Saul: olha, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, olha isso, e vinha um leão e urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e eu o feria, e eu o livrava da sua boca. Ele está dizendo, olha, quando vinha um leão e pegava uma ovelha do meu pai, eu ia lá, e eu tirava a ovelha da boca do leão. Davi falou que fazia isso, irmãos. Eu fazia isso. E tem outra, disse Davi, e quando o leão vinha me atacar, eu me impunha contra ele, eu segurava o leão pelas barbas, eu feria e eu matava o leão. Saul, eu fiz isso. Esse era Davi, matando o leão por causa de ovelha, e matando o leão se o leão ousasse atacá-lo também. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Olha isso. Isso é uma figura da obra do sumo pastor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele se colocou na frente e ele venceu aqueles que querem nos roubar, nos matar e nos destruir. Jesus esmagou a cabeça do mentor de todo o mal naquela cruz. Jesus venceu o diabo e todos os seus servos que vivem na mentira. Não somente isso, Jesus venceu o pecado que nos condena. Nesse caso, ele morreu no nosso lugar. Sabe o que aconteceu? Jesus receberia a ferida que nos mataria. Jesus se entregou para a boca da morte que nos consumiria. Se Davi lançava as mãos na barba do leão para matar o leão e salvar as ovelhas, Jesus é um leão que se lançou na cruz para salvar as suas ovelhas.
Porque para nos salvar do nosso pecado, somente morrendo no nosso lugar, Ele é a porta. Ele disse na cruz: está consumado, a porta está aberta, e aqueles que ouvirem a sua voz entrarão e o seguirão aqui, e serão acolhidos aqui e acolhidos no porvir. E sabe o que vai acontecer por fim? Um dia, o Salvador e os salvos estarão juntos numa só mesa, em comunhão, um só rebanho e um só pastor. Jesus é o bom pastor, e na sua bondade Ele nos chamou para sermos suas ovelhas. Ouçamos a sua voz. Pai bendito.